Esses são os antigos israelitas, guerreiros implacáveis descritos na Bíblia como soldados de Deus. Eles são ferozes, determinados e imbatíveis. Seu líder é Josué, um estrategista militar brilhante, determinado a levar os israelitas até a terra prometida, a terra de Canaã. Para cumprir sua missão, Josué e seu exército travam algumas das batalhas mais brutais descritas na Bíblia. Talvez nenhuma seja mais conhecida que a Batalha de Jericó. Uma história intrincada de espionagem, guerra psicológica e extermínio de uma população inteira. Mas Jericó é só a primeira em uma longa lista de campanhas militares planejadas para conquistar a terra de Canaã. Uma campanha cheia de sangue e morte. Batalhas antes de Cristo. Josué, a matança épica. O poder militar de Josué é primeiro descrito na Bíblia durante a grande campanha do Êxodo na saída do Egito no século 14 a.C. Logo depois dos israelitas terem atravessado o Mar Vermelho, eles são encurralados por um grupo cananeu chamado de Amalequitas. O líder israelita na época era Moisés. Ele escolhe seu guerreiro mais feroz, o jovem Josué, para ser seu comandante. Josué luta brilhantemente e lidera os israelitas para a vitória. Mas tanto ele quanto Moisés percebem que os israelitas precisam ser uma força de combate mais eficiente se quiserem invadir e conquistar Canaã e suas dezenas de cidades-estado fortificadas. Os israelitas são guerreiros de infantaria leve. Eles não podem encarar o inimigo em campos abertos. Os cananeus têm bigas e podem facilmente vencê-los. Então eles ficam no deserto por 40 anos, criando um exército poderoso e muito forte. Josué está impaciente para invadir Canaã, mas aceita a sabedoria de Moisés, que acredita que os israelitas devem ficar no deserto por mais tempo para treinar uma nova e maior força de combate. Depois de 40 anos, o contingente do exército cresce para 8.000. Uma força que agora vai ter o seu momento. O primeiro passo é deixar o acampamento em Cádiz Barneia. As cidades muradas de Canaã bloqueiam a rota pelo norte. Então Moisés e Josué lideram 35.000 homens, mulheres e crianças para o sul. E depois para o leste, até o Vale do Jordão. Os israelitas passam tranquilamente pela terra dos Edomitas e dos Moabitas. Mas logo encontram uma tribo não amigável, que se recusa a deixá-los passar: os Amonitas. Nesse primeiro teste do exército israelita recém-treinado, Josué mostra que não perdeu sua habilidade militar e lidera o exército até a vitória. A Bíblia diz que Moisés, Josué e os israelitas atacaram várias outras tribos no Vale do Jordão a caminho de Canaã. Números 21:33. Eles subiram pelo caminho de Bazã. Og, o rei de Bazã, com todo o seu povo, saiu contra eles e os atacou. Eles o derrotaram, e também seus filhos e todo o seu povo, sem deixar ninguém com vida. Qual a necessidade desse tipo de brutalidade? E a resposta, de uma perspectiva militar, é bem simples. Os israelitas não têm intenção de morar no Vale do Jordão. Sua intenção é passar com o exército até a fronteira de Canaã, para que a área, ao longo do Rio Jordão, se torne um ponto estratégico para ataques futuros a ela. E eles não podem permitir forças hostis significativas na sua retaguarda. A Bíblia nos diz que Moisés morre antes de chegar à terra prometida e Deus escolhe Josué como comandante dos israelitas.
Até aqui, os israelitas precisaram de 40 anos e milhares de mortes para chegar onde estão. Mas entender onde Josué esteve nos dá uma boa ideia do que vai acontecer a seguir em sua história. Por mais difícil que tenha sido até aqui, a próxima parte da viagem para Canaã será ainda mais sangrenta. Josué, agora sozinho no comando, desenvolve uma estratégia para conquistar Canaã. Ele precisa adquirir o controle da cadeia de montanhas que passa pelo centro da região. Uma vez nessa cadeia de montanhas, ele não só controla todas as passagens pela região, mas também está livre do contra-ataque dos exércitos cananeus, que têm muitas bigas, enquanto os exércitos israelitas têm uma infantaria essencialmente leve. O exército israelita é perfeito nas táticas de ataque e retirada em terreno irregular, e eles vão jogar com essa força. Josué reúne seus 8.000 soldados e anuncia a localização de seu primeiro ataque. Ele será contra uma das cidades mais antigas do mundo, a lendária cidade de Jericó. Josué atacou Jericó porque ela é o primeiro passo em uma guerra israelita de extermínio. Os israelitas não têm intenção de se estabelecer em Canaã enquanto houver outras pessoas ainda por lá. Eles pretendem atacar cidades, expulsar todos e substituir sua população por eles próprios. Jericó é bem pequena, tem uma população pequena, quase indefesa. Mas Jericó tem suas famosas muralhas, que são 2 muros paralelos com 3,5 metros de separação. Acredita-se que as paredes têm em torno de 9 metros, se estendendo por 1.280 metros. Algumas pessoas de Jericó vivem no espaço entre as 2 muralhas. Entender o desenho de Jericó é crucial para o sucesso da tomada da cidade. Ele não entra apenas com seu exército. Como qualquer bom comandante, ele faz um reconhecimento do alvo. Ele envia 2 espiões para a cidade de Jericó para checar suas defesas e ver o que mais acontece. Ele está levando esse exército para Canaã pela primeira vez. A única coisa que ele não pode encarar é uma derrota ou um erro colossal. Ele quer ter certeza de que isso será um sucesso militar. Os espiões entram em Jericó e se dirigem a um bordel, uma decisão engenhosa. A escolha de uma pensão ou uma casa de prostituição é absolutamente brilhante. É uma cidade pequena, os estranhos são imediatamente reconhecidos. O único lugar onde eles poderiam estar sem se esconderem seria numa casa de prostituição. Também é onde se fala muito, e muita fofoca pode ser ouvida sobre as disposições de tropas, as formas de combate e etc. Eles encontram uma prostituta que concorda em ajudar. Seu nome é Raabe. Raabe conta aos espiões israelitas sobre a situação de Jericó. E o que fica bem claro é que eles têm um moral muito baixo. As histórias das grandes matanças durante a campanha jordaniana chegaram aos seus ouvidos. Então eles estão morrendo de medo de serem atacados. A Bíblia diz que Raabe mora entre as 2 muralhas paralelas. Isso é importante porque, como veremos, há alguns que acreditam que a localização do apartamento de Raabe é a chave para o desenrolar da Batalha de Jericó. Agora anoiteceu e os espiões israelitas estão prontos para sair de Jericó e levar o relatório de inteligência a Josué. Mas seu disfarce é descoberto. O serviço de inteligência do rei de Jericó descobre que espiões israelitas estão na cidade e os rastreia até o apartamento de Raabe. Eles exigem que ela entregue os 2 espiões israelitas. De acordo com a Bíblia, Raabe acoberta os israelitas. De fato, esses homens vieram aqui, mas eu não sabia de onde eram. À noite, ao fecharem a porta da cidade, eles foram embora, não sei para onde. Vão atrás deles. Certamente os alcançarão. Parece que eles ficam satisfeitos com essa explicação. Imagine-se que eles fariam uma busca, mas dada a profissão de Raabe, ela devia ser bastante persuasiva. Então, onde estariam os espiões? A Bíblia diz que ela os escondeu no telhado. Cobertos pela noite, os espiões escapam da cidade e voltam para Josué.
Mas antes de irem, eles dizem a Raabe: por ter nos ajudado, quando houver o ataque à cidade, queremos que você e sua família sejam poupados. E para sabermos que essa é a sua casa, pegue um cordão vermelho, amarre na janela e nenhum mal acontecerá a você ou à sua família. Raabe amarra o cordão vermelho na janela e os espiões descem por uma corda para fora da muralha. Os homens relatam a Josué informações importantes. A pequena população de Jericó está aterrorizada e, portanto, vulnerável. A informação dá a Josué a confiança de que agora é hora de atacar a cidade. Josué lidera seu exército pelo Rio Jordão em direção a Jericó. É um exército grande. Nossas estimativas falam de 8 a 9 mil homens. Um dos maiores exércitos que já foram postos em campo em Canaã. Dentro das muralhas, os cidadãos estão apavorados. Aí vem o exército que eles sabem que matou todo mundo a caminho do Vale do Jordão. Jericó é uma cidade pequena de apenas 3 hectares, praticamente o tamanho de 8 campos de futebol americano. Para estimar a população da antiga Jericó, baseado em referências, os historiadores falam em 830 habitantes por hectare urbanizado. Isso vezes uns 8,5 hectares e você chega a uma população de aproximadamente 2.500 mais ou menos. Uns 20% disso pode ter se reunido para defender a cidade. As muralhas têm 1,5 km de circunferência. Então você tem um exército lá fora de 8 a 9 mil homens, cercando uma cidade que não chega a ter 500 soldados dentro das muralhas. É quase 1 para cada 3 metros. O exército israelita pode cercar Jericó com 1 homem a cada metro por 6 vezes. Mas esse imenso exército não ataca. Durante 6 dias, Josué marcha com seus homens ao redor de Jericó. A descrição bíblica do plano soa como absurda. De acordo com ela, Yahvé diz a Josué que ele deve marchar em torno da cidade por 6 dias. De acordo com a Bíblia, no 7º dia, os israelitas deveriam soar suas trombetas ou trompas de batalha. E as muralhas deveriam cair, e todos conhecem a história sobre Josué na Batalha de Jericó e as muralhas que caem. Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor entregou a cidade a vocês. Ao ouvir o toque da trombeta, o povo gritou alto e a muralha caiu. Os homens entraram e tomaram a cidade. As muralhas caíram e as defesas de Jericó também. É um milagre ou há uma outra explicação? As muralhas de Jericó ruíram. Josué e os israelitas têm sua primeira vitória em Canaã. Mas deve haver uma explicação militar mais pragmática, e eu acho que a Bíblia revela se você souber onde procurar. O segredo é Raabe, a prostituta. Lembra como os espiões israelitas saem da casa de Raabe? Raabe permite que eles desçam numa corda que ela tem. Eles também pediram que ela amarrasse um cordão vermelho na sua janela. O motivo seria para que o exército israelita reconhecesse que aquela era sua casa e que nenhum mal lhe acontecesse. Mas depois de estarem dentro das muralhas da cidade, os soldados israelitas não poderiam ver o sinal, somente por fora. Agora você pergunta, o que significa um cordão vermelho pendurado em uma janela 2 ou 3 andares acima? Acho que essa é a resposta sobre como as paredes caíram. O cordão vermelho pode ser um sinal, mas se o apartamento for visto de uma perspectiva militar, uma motivação completamente diferente fica clara. E se o cordão vermelho não estivesse lá para dizer, ei, não nos ataquem? E se fosse um convite para subirem? Quem disse que Raabe não pôs a mesma corda para fora da janela que os espiões usaram para descer, para que agora os soldados israelitas subissem por ela? O exército israelita cria o disfarce perfeito, com esses soldados marchando ao redor da cidade, soprando ruidosamente suas trombetas de batalha.
Enquanto houvesse o barulho, ficava fácil que 8, 10, 12 homens por vez subissem pela corda até o apartamento indicado pelo cordão vermelho e se escondessem dentro dele ou no teto. Durante 6 dias, 10 homens de cada vez seriam uns 50 ou 60 homens agora dentro da muralha. No 7º dia, o exército ainda marcha em torno da cidade. Josué dá o comando e, mais uma vez, os israelitas sopram suas trombetas. Apenas uma última vez. Que barulho era esse? Provavelmente um sinal para os homens das operações especiais, e o que eles devem ter feito foi sair rapidamente. E atacaram o seu alvo por dentro, abriram o portão e as muralhas caíram. Por ter mais homens do lado de fora em relação aos cidadãos de dentro, eles poderiam facilmente derrubar uma parte da muralha. Isso pode ter facilitado que soldados israelitas subissem no topo e as muralhas, metaforicamente falando, começassem a ruir. Com a cidade nas mãos de Josué, o que ele fez a seguir realmente horroriza pessoas que leem a Bíblia. Ele executou toda a cidade à espada. O termo em hebraico é Kohanesema. Se aproximar da cidade e matar tudo que tiver vida. O massacre é corpo a corpo. É uma guerra de extermínio. Josué envia um recado a outros reis de Canaã. Esse é seu destino se não forem embora. Eles matam todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os bodes, todas as ovelhas, todos os jumentos, literalmente tudo que tiver vida, e depois queimam a cidade. É um destino terrível, terrível, que ele impõe ao pobre povo de Jericó. Josué é bom tático e também bom estrategista. Mas dá para suspeitar também que ele seja um homem intoxicado por Deus. Ele está disposto a impor esse horror a uma população completamente inocente para alcançar objetivos não só militares, mas talvez para alcançar a promessa de Yahvé, de que você deve ir à terra de Canaã e tomar as cidades que eu deixei a vocês como herança. E o preço da herança, em termos humanos, é muito alto. Mas o derramamento de sangue só começou. Josué destruiu Jericó principalmente por motivos psicológicos. Seu próximo alvo será estratégico. A cidade de Betel, 16 quilômetros ao norte da moderna Jerusalém, controla uma importante passagem para dentro das montanhas. Daqui, Josué pode começar a controlar a área central da montanha de Canaã. Betel representa um dos poucos lugares na montanha onde uma força invasora pode se consolidar. Então eles precisam dessa passagem para que Josué possa pôr o resto de sua estratégia em andamento, podendo se mover pelas próprias montanhas em ambas as direções e neutralizar todas as cidades cananeias. Antes dos 8.000 homens de Josué seguirem adiante, ele envia uma pequena força de reconhecimento a Betel. No caminho, eles passam pelas ruínas de uma cidade chamada Ai. Ai foi uma cidade altamente fortificada uns 1000 anos antes. Mas durante o período de Josué, ela estava em ruínas. A ruína tem um importante papel na próxima fase da conquista de Josué. A equipe de reconhecimento de Josué afirma que Betel e Ai serão facilmente vencidas. Eles aconselham que ele não envie todo o exército lá em cima na ruína, porque não há necessidade. Confiando na informação, Josué envia apenas um pequeno grupo de aproximadamente 600 homens até Ai. Ele não faz ideia de que o exército de Betel está escondido nas ruínas. Em Ai, Josué comete um dos seus poucos erros. A função do pelotão de reconhecimento é relatar a situação no local e não dar sugestões operacionais.
Enquanto o resto do pelotão fica de fora, uma pequena equipe de reconhecimento entra nas ruínas. O que deve ter acontecido é que o lugar parece deserto e eles entram nas ruínas e ficam encurralados. A maior parte da equipe de reconhecimento é morta. O resto do pelotão israelita fora das ruínas entra em pânico e parte em retirada. A armadilha em Ai se torna a primeira derrota de Josué. A vitória de Josué em Jericó é neutralizada em Ai, onde os israelitas sofrem sua primeira derrota desde que invadiram Canaã. Um pequeno pelotão de soldados israelitas é encurralado e morto por um grupo cananeu chamado de Betelitas. É interessante o que Josué faz ou o que se passa em sua mente na hora. Ele está preocupado. Não tanto com a pequena derrota no campo de batalha, mas está mais preocupado com o efeito disso na psicologia dos cananeus. Ele tinha destruído a cidade de Jericó para espalhar uma onda de terror pelas cidades cananeias, e agora suas próprias forças foram vencidas. Então a Bíblia nos diz que sua preocupação era perder essa vantagem psicológica, e para compensar, ele rapidamente decide partir para o ataque. Na manhã seguinte, Josué mobiliza todos os seus 8.000 homens e marcha com eles para Ai. A marcha de Josué leva a maior parte do dia, chegam ao entardecer e ficam numa posição atrás de umas colinas ao leste das ruínas. Entre o exército de Josué e Ai, há um vale raso em forma de uma cela. Josué arma o acampamento israelita de forma que fique fora da vista dos betelitas. Depois de observar pessoalmente as ruínas, ele entende como seus homens foram cercados. As ruínas de Ai formam um campo de batalha caótico, 5,5 hectares de escombros entre um muro derrubado. É uma confusão de ruínas e de prédios demolidos, um território perfeito para emboscadas. Estava como a cidade de Faluja, depois que os fuzileiros acabaram com ela. Você podia ver que a vantagem tática era poder espalhar suas tropas. Até mesmo um pequeno número de soldados naquele meio urbano, onde eles poderiam tirar vantagem dos escombros. Isso significa que seu adversário não pode dispor seu contingente em batalha como pode em campo aberto. Ele tem que se afunilar em pequenos corredores, onde estariam sujeitos ao combate corpo a corpo. Josué põe um novo plano em andamento. Um plano que mostra seu brilhantismo tático. Será uma farsa que levará os betelitas a cometerem um disparate militar. Ele imediatamente analisa a situação e entende que o exército que está em Ai é provavelmente a maior parte do exército de Betel, mas não todo ele. Então, se decidir atacar aquela ruína, ele vai deixar seu flanco ou sua retaguarda aberta para uma possível coluna se movendo de Betel pela estrada. Ao invés de atacar os betelitas nas ruínas, Josué posiciona alguns de seus homens na planície diante das ruínas, desafiando os betelitas a lutar em campo aberto. Mas ele só alinha uns 1.000 homens seus. O comandante betelita provavelmente pensou: a ameaça israelita foi destruída com o cerco a Jericó. É só isso que eles têm? Nós podemos enfrentá-los. Mas o que o comandante betelita não sabe é que Josué deixou vários milhares de soldados fora de vista atrás das colinas. Ele também reuniu uma outra força de operações especiais de alguns milhares do outro lado de Betel. Convencidos de que seu exército de 2.500 homens pode facilmente derrotar essa pequena força israelita que está diante deles, os betelitas tiram a maior parte de seus guerreiros das ruínas e os levam para a planície. Abrindo mão da vantagem tática da defesa nas ruínas, onde eles teriam a oportunidade de emboscar e fazer um combate corpo a corpo. Os dois exércitos combatem em campo aberto.
sangue, os pelos e os olhos se misturam e a batalha é feroz. A espada de bronze é a principal arma de ambos os exércitos. Sua lâmina, de 30 centímetros, e o punhal são forjados a partir de uma única peça sólida de bronze para ter força extra. Ambos também carregam lanças de madeira de 1,80 m de comprimento. Essas armas de ataque são arrematadas com bronze afiado na ponta. Os israelitas também usam atiradeiras que transformam pequenas pedras em projéteis fatais que matam como balas. Rapidamente, o campo de batalha em Ai vira uma zona de morte. Os israelitas ainda no campo de batalha estão exaustos e batem em retirada. Nesse ponto, os betelitas, claro, começam a correr e a persegui-los, mas o fato realmente interessante é que as unidades reserva que os betelitas deixaram para trás, em Ai, também abandonam as ruínas e começam a se unir na perseguição, imaginando alcançar os israelitas, fazer grande matança e acabar com essa ameaça de invasão israelita de uma vez por todas. Quando Josué chega ao topo da montanha, ele para, vira e faz uma espada brilhar ao sol, dando um sinal aos 1000 israelitas escondidos a oeste da ruína. Assim que estendeu a mão, os da emboscada partiram correndo de seus postos. Josué sinaliza aos seus homens. Eles saem de seus postos e queimam completamente o acampamento betelita em Ai. Agora, os betelitas em terreno aberto olham para trás e seu acampamento está em chamas. Eles percebem que também foram pegos por trás. Mas Josué não terminou. Ele dá outro sinal. Dessa vez para o grupo principal de seu exército, por volta de 5.000 soldados. Eles esperavam atrás da serra. Dá para imaginar o terror dos soldados betelitas quando, de repente, um grupo enorme de 4 a 5.000 soldados que estavam escondidos até então aparece nos limites do vale e começam a lutar junto com as forças de Josué, que se viraram, se reuniram e começaram a atacar para baixo. Os betelitas são capturados entre duas forças israelitas. Sendo apenas 1/3 do contingente inimigo, os betelitas são encurralados e mortos. Na batalha de Ai, o comandante militar israelita Josué usa táticas de batalha superiores para vencer o grupo cananeu chamado de betelitas. O que Josué faz em Ai é blefar. Ele não mostra tudo o que tem e obriga o seu oponente a apostar tudo. E então faz uso de seu poder. Vamos ver na vida de Josué essas indicações de um tático brilhante, de um indivíduo, um estrategista, um homem que tem um pulso firme na realidade militar. Os israelitas são guerreiros experientes que têm os números, e Josué, um comandante brilhante a seu favor. O resultado é uma matança total. Os betelitas são rapidamente cercados e são massacrados. Josué ordena o extermínio de todos eles. E mais uma vez, você vê o que ele faz, o que Josué está fazendo. Sabe, é uma história muito cruel. Mas ele tem um propósito duplo aqui. Primeiro, ele quer retomar a vantagem psicológica instaurando o terror dos reis cananeus remanescentes. E depois, ele não pode simplesmente permitir que as forças betelitas continuem atrás de sua linha de comunicação. Eles todos têm que morrer e todos morrem. E isso inclui o rei betelita, que é capturado vivo. Josué ordena que seus homens levem o rei aos portões de Betel, onde ele é enforcado. Ele enforca o rei em uma árvore e o deixa lá até a noite. Com a execução pública do rei betelita e seu exército destruído, a cidade estratégica de Betel se rende. O brilhantismo tático de Josué fica claro na batalha de Ai. Se ele tivesse apresentado seu exército inteiro diante da cidade, os betelitas nunca sairiam e o enfrentariam em campo aberto. Eles teriam visto claramente que eram minoria e que seriam destroçados na cidade. E ele seria enredado em uma longa batalha lenta e desgastante. E isso era algo que Josué não poderia arriscar.
Ele não poderia arriscar perder tempo e nem homens. Josué agora ganhou iniciativa estratégica e iniciativa tática. Ele destruiu Jericó, liderou com sucesso seu exército até que tomasse a abertura para a cadeia de montanhas que atravessa Israel longitudinalmente, e ele também retomou a vantagem psicológica mais uma vez. Ele pôs medo nos corações dos reis cananeus, cujos reinos se localizam na cadeia de montanhas, principal alvo estratégico das operações militares de Josué. O próximo passo de Josué é diplomático. Ele convence tribos cananeias nas montanhas a se aliarem aos israelitas. Essas são tribos que estão armadas com suas próprias forças militares, assim como os israelitas, e estão fora da influência das cidades-estado cananeias. Isso soa para ele como enorme vantagem militar. Primeiro, agora ele pode se mover pelas montanhas, pelo menos para o norte, sem ter que lidar com essas tribos, porque elas agora são aliadas. Em segundo, elas tornaram a logística dele mais fácil. Elas também tinham suprimento de flechas, também tinham colheitas e animais que poderiam fornecer. Eles não têm nenhum ganho, claro, protegendo os estados cananeus. Então entram para o exército de Josué como mercenários. Usando dados populacionais, podemos estimar que o exército de Josué em Jericó era de uns 8.000 homens. E apesar da Bíblia não nos dizer quantos homens foram acrescentados, não seria estranho que fossem ao menos 3 ou 4.000. Então você tem uma força militar com um contingente de aproximadamente 12.000 soldados. Com o exército fortalecido, Josué marcha até seu próximo alvo, Gibeão. Uma cidade murada montanhosa localizada estrategicamente. Gibeão controla uma passagem importante de leste para oeste e uma grande rota de comércio de norte a sul. É aí que Josué ganha sua guerra psicológica. A notícia da matança em Jericó e em Ai chegou a Gibeão. A Bíblia diz que eles estavam morrendo de medo. Eles sugerem a Josué que não há necessidade de uma batalha, que eles se tornarão seus aliados. O plano de Josué está se encaminhando. Ele fecha um pacto com Gibeão e une sua força de combate à dos israelitas. Juntos, eles cortam importantes rotas de comércio cananeias no centro da cadeia de montanhas da região. Essa não é uma situação que os reis cananeus podem tolerar por muito tempo. Então, o rei Jebuseu de Jerusalém, Adonisedeque, envia uma mensagem aos outros 5 grandes reis da região para que se unam contra Gibeão, e os 5 e os exércitos de todos os 5 reis começam a convergir para Gibeão. Eles começam a rodeá-la e fecham o cerco. Os 5 reis cananeus comandam uma força combinada de aproximadamente 15.000 homens. Eles são um exército poderoso de infantaria bem armada e bigas. Poucos armados e cercados, os gibeonitas enviam uma mensagem a Josué sobre o cerco. Os gibeonitas mandaram dizer a Josué no acampamento em Gilgal: não abandonem seus servos. Venham depressa nos salvar, pois todos os reis amorreus que vivem na serra se reuniram contra nós. Josué honra o pacto. Passaram-se apenas 2 meses da batalha de Ai, mas a máquina militar israelita está em ação novamente. Eles começam uma marcha noturna de 29 quilômetros em um dos terrenos mais acidentados de toda Canaã. De Gilgal a Gibeão, você sobe 450 metros de altitude. E estamos falando em movimentar muita gente, umas 12.000, em um terreno rochoso. Fazendo isso com comando e controle para levar esse grupo até uma posição em que possa atacar, conseguindo assim uma surpresa tática. Em algum ponto no meio da noite, os israelitas chegam ao lado leste de Gibeão. Para entender o que está havendo, você tem que entender o tipo de topografia em que Gibeão está localizada. Gibeão está localizada num vale, mas no centro do vale há um outeiro e a cidade fica localizada nesse outeiro. Os exércitos cananeus unidos cercam Gibeão no vale abaixo.
O exército de Josué chega por trás das colinas próximas de Gibeão por volta de umas 3 da manhã. Eles estão exaustos da marcha, estão com fome, com sede, mas não podem fazer fogueiras para se aquecer, não podem fazer fogueiras para cozinhar e nem podem fazer muito barulho. E o motivo é estarem na coordenação final antes de partirem para o ataque. Josué pensa um novo plano de ataque que combina o elemento surpresa com uma precisão de tempo em seu ataque. Qualquer barulho, qualquer erro, qualquer movimento estranho e certamente qualquer fogo poderia denunciar sua posição e boicotar totalmente a surpresa que Josué se esforçou tanto para conseguir. Muitos historiadores acreditam que Josué espera até o amanhecer para iniciar seu ataque. A Bíblia diz que Josué rezou ao Senhor para que o sol ficasse parado. Josué disse ao Senhor na presença de Israel: Sol, detenha-se em Gibeão, e a lua sobre o vale de Aialon. E o sol se deteve e a lua parou. Nunca antes nem depois houve um dia como esse, em que o Senhor obedeceu a um homem. O que deve ter acontecido em termos físicos foi que era de manhã cedo e o sol está nascendo e a lua ainda estava presente no céu. Parece que foi isso que aconteceu. Isso nos dá uma ideia do movimento do dia em que houve essa batalha. O momento do dia é crucial, porque ele usa uma força da natureza como aliada: o sol. Josué lidera esse exército para cima do outeiro e ataca o outeiro abaixo com o sol em suas costas. Ele toma os exércitos cananeus que ainda estão no acampamento tomando seu café, ainda em suas tendas, meio sonolentos, e eles são massacrados. A carnificina começa. Amanhecer. Josué e o exército israelita atacam as forças cananeias próximas à cidade de Gibeão. Aí vem 12.000 israelitas aos gritos descendo a colina a toda velocidade. Você pode imaginar os soldados cananeus acordados pelos gritos de batalha do lado de fora de suas tendas. Sem armaduras e sem armas, eles tentam recobrar os sentidos até serem cegados pelo sol baixo, brilhando em seus olhos. E no meio de toda essa claridade, há somente espadas israelitas. Os cananeus estão desarmados, sonolentos e temporariamente cegos. Josué deixou o inimigo sem defesas. Vemos de novo seu conhecimento do terreno e sua tática. As montanhas rodeiam toda Gibeão. Josué poderia ter colocado seu exército em qualquer lugar, mas colocou numa posição em que, quando o sol nascesse de manhã, ele pudesse estar nas suas costas. E ele atacou um inimigo que ainda não comeu e nem acordou totalmente, tirando vantagem do terreno, da geografia e até do movimento do sol, transformando tudo em vantagem para seu objetivo tático. É uma matança fácil. Os que não foram mortos fugiram. Mas não há escapatória. Os israelitas caçaram todos, determinados a não deixar sobreviventes. O que Josué tem em mente é nada menos que o extermínio do exército de uma das mais poderosas cidades-estados em toda Canaã. Eles não devem sobreviver por mais um dia. Eles continuam caçando e perseguindo os cananeus que fugiram em todas as direções até o pôr do sol. Depois descansam naquela noite, levantam logo ao amanhecer e continuam a perseguição. Estamos falando de uma infantaria que se moveu por 48 quilômetros em 48 horas, 2/3 desse tempo envolvidos em combate. É um grande feito militar para qualquer força militar, até mesmo uma moderna. Mas ver isso executado nos tempos da Bíblia dá mesmo a sensação de como Josué era um comandante militarmente sofisticado.
É simples, basta ver que ele lutou uma das maiores e mais estudadas batalhas da história do mundo. É uma vitória estratégica crucial para os israelitas e um momento decisivo na invasão de Josué a Canaã. Nesse momento, Josué já tinha alcançado muitos dos seus objetivos estratégicos. Ele está no controle da maior parte da cadeia de montanhas. Ele também já fez acordos ou destruiu a maior parte das cidades-estado cananeias. Então, Josué foi bem-sucedido em grande parte. De acordo com a Bíblia, Josué continua vencendo dezenas de reinos cananeus, mas não consegue capturar toda a terra prometida. No fim das contas, sabemos que Josué simplesmente não consegue reunir todas as forças que poderiam trazer a conquista completa de Canaã e sua colonização pelos israelitas. O resultado é que, como a Bíblia conta essa história, Josué nunca conseguiu fazer isso e assim morreu na amargura. No final de sua vida, Josué se aposenta do combate e cai no anonimato. Ele foi enterrado sozinho num lugar que, traduzido do hebraico, significa Montanha da Ira, e diz a Bíblia que ninguém foi ao seu funeral. Esse é um final inesperado para um dos maiores comandantes da história. Mais de 300 anos depois, a conquista sangrenta da terra prometida por Josué, e particularmente a Batalha de Jericó, continuou sendo uma das histórias mais populares da Bíblia. Há uma certa mitologia sobre Jericó. Ela tem todos os elementos de uma grande aventura. Há espiões, guerra psicológica, estratégia, suspense e, claro, violência. E isso fica mesmo em você. A história de Jericó ficou marcada na consciência humana. Quando você pensa na matança de uma população civil, supostamente com a bênção de Deus, algumas questões são levantadas sobre o que isso demonstra a respeito da Bíblia. As estratégias militares de Josué, de cerco e guerra psicológica, ecoaram através da história. Em abril de 1975, o exército comunista do Vietnã do Norte, sob comando do famoso general Nguyen Giap, chega de todos os lados até a capital sul-vietnamita Saigon. E antes das Forças Armadas, houve uma onda de rumores que meio que enfraqueceram a vontade de lutar do povo de Saigon. Como Josué, Giap cerca Saigon com suas tropas. Basicamente, ele cria um elo em torno da cidade e o aperta aos poucos. Ao mesmo tempo, a reputação de Giap chega na frente. O povo de Saigon lembra sua ofensa em Tet 7 anos antes, com execuções em massa de milhares de civis sul-vietnamitas. Alguns dizem que os Vietcongs tinham homens em Saigon em 1975 que ajudaram a alimentar os boatos, aumentando o terror que tomaria conta da população civil, como pessoas que tiveram suas unhas arrancadas e outras torturas, coisas terríveis. Josué é mais conhecido como o homem que levou os israelitas até a terra prometida de Canaã. Uma terra que continua a se encharcar de sangue. A antiga Canaã abrange o que é hoje Israel e os territórios ocupados. As disputas de terra ainda existem. O sangue ainda é derramado. 3.500 anos depois de Josué liderar os israelitas até onde hoje seria o seu lar bíblico, um legado de violência permanece na terra prometida. Foi Deus que prometeu a terra aos israelitas. Mas foi um homem quem os levou para casa. O gênio militar ardiloso e brutal, Josué.